A saúde infantil. A inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano de operacionalização de vacinação contra a Covid-19, hein, Jéssica? As primeiras doses de vacinas devem chegar ao Brasil agora, dia 13 de janeiro. Jéssica Cruz, ao vivo, atenta, Secretaria de Estado da Saúde, nos trazendo já detalhes. As informações estão no ar, ao vivo. Seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Atalaia. Primeiro que é uma expectativa muito grande por parte de muitos pais com relação à vacinação para essas crianças, né? Crianças entre 5 e 11 anos. E a gente vem acompanhando toda essa história, primeiro o posicionamento da Anvisa, a audiência pública que foi criada e agora o posicionamento do Ministério da Saúde recomendando a vacinação, mas com alguns critérios. A gente vai conversar aqui agora com o Dr. Marco Aurélio, ele que é diretor de vigilância aqui da Secretaria de Estado da Saúde, para ele explicar para a gente como é que vai ser essa vacinação. Porque aqui em Sergipe são mais de 200 mil crianças que devem ser vacinadas. Como é que começa a vacinação? Então, é importante que a vacinação para as crianças, né, de 5 a 11 anos é uma vacinação para todas. Né? Então, o foco é vacinar todas as crianças, né, com as 2 doses, mas a gente vai vacinar em um ritmo que vai depender do que a gente vai recebendo de forma gradativa do Ministério da Saúde. Então, dependendo desse ritmo, desse quantitativo que a gente receba, a gente vai começar, né, ordenando, principalmente por aquelas crianças que têm comorbidades, que são doenças, são crianças que têm um risco maior de ter formas graves da doença, né, crianças que têm neuropatias, que têm pneumopatias, crianças acamadas, então essas crianças têm um risco maior de ter complicações, e aí vamos descendo as faixas etárias a depender do quantitativo. Se o volume for grande, a gente vai vacinando toda essa população infantil, porque é fundamental que a gente proteja as crianças, né, principalmente nesse retorno maior às aulas, né, para que a gente não precise estar abrindo escola, fechando turma, né, que a gente consiga estar voltando de forma gradativa aí a uma normalidade. O senhor falou sobre comorbidade, mas uma outra recomendação do Ministério da Saúde é com relação à idade. Os mais velhos primeiro? Sim, né, então isso vai depender muito desse quantitativo que a gente receba. Né, então, saindo, né, dessas comorbidades que atingem, né, de 5 a 11 anos, independente da faixa etária, e gradativamente, né, os mais velhos até chegar aos mais novos. Então esse vai ser o ritmo. Assim que chegar a vacina específica, né? É importante lembrar disso, que é uma vacina específica para esse público. Né? Temos vacina da Pfizer, mas para completar a vacinação dos adultos, né, e dos adolescentes. Mas para a população pediátrica a gente precisa de uma apresentação diferenciada, né, que é o que o laboratório vai estar entregando ao Ministério aí nos próximos dias. A previsão é de que aqui no Brasil essa vacina específica para as crianças chegue no dia 13 de janeiro, é isso? Mas não tem nenhuma informação de quando será distribuída para os estados? Sim, a gente não tem ainda essa informação, né? Assim que chega há uma necessidade, né, de ser verificada pelos órgãos de entrada e aí começa a ser distribuído. Mas assim que for distribuído, que chegou em território, a gente já vai estar preparado para iniciar essa vacinação. Já há uma recomendação quanto ao intervalo das doses, porque a da Pfizer são 2 doses, né, primeiramente. Mas já há alguma modificação com relação ao intervalo entre a primeira e a segunda dose? Então, já há uma recomendação que tenha as 2 doses, né, que respeite, né, as 8 semanas aí entre essas doses, né, para as crianças. Mas a gente vai começar a fazer e a gente vai ver se isso vai ter modificação, né? E isso é baseado, né, em estudos em outros países, né, na indicação do laboratório, né, mas são coisas que podem ser alteradas ao longo do tempo. Inicialmente é isso, né, com esse objetivo de aumentar a imunidade, né, de dar uma imunidade maior quando esse intervalo é um pouco maior e de ter possíveis efeitos adversos em uma menor proporção. Doutor Marco Aurélio, a gente vem acompanhando em todo o país, em Sergipe, que os casos de Covid continuam, mas o de óbito, a taxa, ela tem diminuído bastante. Isso por conta dessa imunização em massa? Sim, com certeza. Tanto o controle de casos, né, que tem diminuído, mas que a gente observa que já volta a aumentar aos poucos no país, né, o número de casos. E óbitos, né, a gente tem mantido também. E quando a gente verifica óbitos, geralmente são pessoas que se vacinaram há muito tempo e que não receberam a dose de reforço. Né? Os últimos óbitos que a gente viu, a gente observou isso. Idosos que tinham se vacinado no começo do ano passado, né, com as 2 doses, mas que chegou o momento da dose de reforço e não tomou. Então é fundamental tomar a dose de reforço para que a gente mantenha a imunidade no nível alto e garanta, né, uma maior proteção contra a Covid,
né, e as variantes que possam estar chegando aí nesse novo momento. Por falar nisso, a gente vem acompanhando justamente a chegada de novas variantes, mas também de casos de gripe, né? E é muito complicado quando essa pessoa, além da gripe, também se contamina com a Covid. Se ela está vacinada, o risco de entrar em um estado grave é bem menor. Sim, a vacinação ela protege das formas graves, né? Isso mais do que comprovado, né? E controla também a transmissão, né? Apesar da pessoa vacinada ela poder adoecer e até poder transmitir, isso é uma taxa bem menor do que a pessoa não vacinada, né? A gente encontra países onde a gente tem uma epidemia concentrada em não vacinados, né? Alguns países, né, separam até isso. Olha, os casos agora são em não vacinados e não nos vacinados. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jéssica. Sérgio. Obrigado, boa tarde, doutor Marco Aurélio, muito obrigado também, Jéssica. E importante também salientar o seguinte, são mais de 50 países que adotaram exatamente essa medida, mais de 50 países por todo o mundo, incluindo Estados Unidos, incluindo Canadá, França, Itália, Espanha, Japão, China e por aí vai. Austrália e mais de 50 países adotando essa possibilidade dessa vacinação, crianças de 5 a 11 anos. E a gente também lembra que a vacina específica, a Juju me perguntava, para as crianças é a vacina Pfizer, desta mega indústria farmacêutica mundial que é a Pfizer. Então, é importante a gente notar isso, o quanto é necessária a vacinação e quanto a própria vacina, ela diminuiu os óbitos por todo o planeta com relação à Covid-19. Vacinação é a solução.